boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Já conta pra gente qual a sua expectativa para a mesa de hoje, porque o Senhor vai falar grandemente nesse lugar. Então já aproveita, curte, comenta, se inscreve no canal, já envia para os seus amigos e familiares, que a mensagem que Jesus vai revelar nessa mesa de hoje possa tocar o seu coração, que a presença dele invada a sua casa e a sua vida, que aquilo que você tem pedido em oração seja atendido em nome de Jesus. E agora eu vou revelar o convidado de hoje. Ele é missionário, coordenador do Instituto Transforma. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho hoje. Guilherme, seja muito bem-vindo e fica à vontade para se apresentar. Boa noite a todos, que honra, né, estar aqui no Vidas que Edificam. Eu sou um telespectador, né, do podcast e hoje é uma honra estar aqui, né, com você, Natasha, e que Deus nos guie para mais um bate-papo, que é o que eu falo, né, falar de Deus é muito bom e muito leve, né, então a vida é leve, porque a gente crê num Deus que faz novo todos os dias. Amém, é isso aí. Me conta já como é que começou a sua caminhada de fé, né? Ela começou já na vida adulta ou desde pequeno você já vem vendo, observando o que o Senhor vem fazendo e sentindo a presença dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Como é que começou a sua caminhada com Jesus? Na verdade, eu nasci o pessoal fala, num berço cristão, né? Mas a minha família já era cristã, né? Quando eu nasci, fui caminhando, né? Nós éramos de uma igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus. Eu vivi 21 anos, né? Hoje eu tenho 28 anos, mas foram 21 anos, né? Que eu passei no ministério, na Assembleia de Deus, junto com a minha família. E foi um tempo muito bom, de muito crescimento. E aprendi muito lá, né? Todo mundo que passou pela Assembleia fala justamente isso, do aprendizado, da oportunidade que tem dentro desse ministério, do quanto cresce e aprende sobre o Senhor e a palavra. Sim, me tornei músico, né, na Assembleia também. Uau. E iniciei minha carreira nas missões na Assembleia, né, com 15 anos de idade. E como é que foi esse processo? De criança, você chegou a comentar com a gente sobre uma situação de quando você era criança, do quanto a fé da sua mãe te impactava. Então, olhar para o quanto os seus pais criam no Senhor foi algo que te estimulou também a crescer na fé, fora tudo que você já via dentro do próprio ministério? Com certeza, né? Eu vim de uma infância muito pobre, né? Muito desgastante, né? Meus pais vieram do Piauí, né? Para cá, em 94, eu nasci em 97, até eles se estabilizarem, né? Minha mãe e meu pai não sabiam ler nem escrever, então foi uma infância muito difícil, onde nós passamos bastante fome, né? Quem ajudava bastante a gente era meu tio, que morava em frente da minha casa. E eu via sempre o prover de Deus, né? Pelas orações da minha mãe, ela ligava o rádio de manhã cedo lá, ficava ouvindo e orava, e sempre Deus provia. Quando não tinha nada, aparecia pessoas na porta de casa, assim, sem ninguém saber o que estava acontecendo em casa, falou assim, ó, Deus mandou vir aqui para trazer uma cesta básica, para trazer um alimento, e isso me movia demais, tanto que quando eu cresci, lá para os meus 14, antes de começar os 15 anos de idade, eu decidi que eu precisava levar esse legado adiante, né? E a fé da sua mãe, você acha que foi o que te edificou e te fortaleceu em oração também? De entender que você tem um pai, que você pode pedir para ele, que a provisão dele vai chegar, o direcionamento vai chegar, que ele tem tempo para todas as coisas e que através das situações difíceis também há um propósito? Com certeza, a fé da minha mãe estimulou eu e toda a minha família, né? Junto com meus irmãos e tal. Mas eu fui muito especial, né? De eu querer levar, tipo assim, de abençoar outras pessoas. Meus irmãos tomaram outros rumos, né? Fizeram cursos, faculdades, e eu com 14 anos de idade decidi que eu queria ajudar pessoas, porque quando minha mãe orava, pessoas vinham até nós e nos ajudavam, e eu queria ser essa ponte também de ajudar quem estava precisando. De retribuir também, devolver tudo aquilo que você já tinha Exatamente. recebido do Senhor. E como é que Exatamente. começou esse trabalho aí com as missões? Começou com 15 anos de idade, né? Quando a gente já estava estabilizado, não passava mais fome. E aí eu decidi, né? Falei assim, agora chegou a minha hora. Então os vizinhos que me ajudavam, eu comecei a bater no portão da casa deles e pedir quilo de alimento. Só que eu falava para eles, só que agora não é para mim, é para mim abençoar outras pessoas. E aí foi quando eu comecei, né? Juntando cesta básica aí. Corria bastante para conseguir uma cesta básica, né? Cada um dava um pouquinho, eu montava a cesta básica e doava para quem estava precisando. E aí fui crescendo, né? Fui ajudando na Assembleia de Deus. Eles têm um programa lá chamado EBF, então com 16 para 17 anos, eu que já participava já das EBF, então eu que organizava bastante coisa da EBF, assim, sabe, que a minha igreja buscava criança
no Oropó. A minha igreja era em Brás Cubas, né? E buscava criança no Oropó de ônibus e a gente passava 3 dias com a gente lá, essas crianças. Então eu organizava muita coisa e aí fui começando a crescer nisso, né? Com ações de cesta básica e sempre pensando nas EBF, já preparando tudo. Ainda muito adolescente, não passava tanto respeito ainda para as pessoas, mas fui caminhando na minha fé ali, no meu passinho. Todo dia um passinho pequeno eu avançava e mal esperava eu que hoje eu ia me tornar, né, esse missionário que eu sou hoje. Nem eu falo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu estaria vivendo tudo isso que eu vivo hoje. E como é que nasceu o Instituto Transforma na sua vida? Na verdade, em 2018 para 2019 eu saí da Assembleia, fui para um outro ministério, continuei ajudando nesse outro ministério, e aí depois eu saí desse ministério e me apresentaram um instituto primeiro, um amigo meu me apresentou um instituto chamado Instituto Sonhe, que é um instituto que fica lá na Cracolândia, em São Paulo, e lá tem de 1.200 crianças. E aí eu comecei a servir lá. Servi lá por alguns anos, foi um tempo maravilhoso, porque lá na Cracolândia é onde o inesperado acontece, né? O agir de Deus mesmo acontece, né? Que a gente Fica à vê vontade para contar tudo que você viu que a lá, gente... porque tenho certeza que tem muita gente passando por situações Sim. bem complicadas em relação a uso de entorpecentes, a uma libertação que tem buscado aí, tem muita mãe de joelho dobrado, orando pelos filhos, então fica à vontade de contar o que o Senhor fez e o que você pôde presenciar durante esse tempo que você estava servindo na Cracolândia. Exatamente, lá na Cracolândia é um lugar onde ninguém espera que vai sair pessoas boas de lá, né, e eu posso provar que de lá saem as melhores pessoas pro reino de Deus, né, porque lá a gente cuidava das crianças, então... A gente tinha contato com crianças que eram abusadas, crianças com 12 anos de idade que já se prostituíam, crianças que já tinham acesso às drogas. Então, são muitas histórias, né, que a gente tem. Eu tenho um amigo meu que hoje é missionário também. Hoje ele tem 16 para 17 e eram crianças anos. Que estavam sozinhas ou que foram levadas pela família? Na verdade, a família já é desestruturada, né? E aí começam a ter filhos e aí... A porta da casa de onde eles vivem, né, que são ocupações, que são prédios abandonados no centro de São Paulo que eles ocupam. Então, a porta do quintal daquelas crianças eles tinham 3 caminhos, ou virariam usuários, ou a prostituição, ou iriam para o tráfico. E aí chega o Instituto Sonhe que mostra que tem um outro caminho que vai muito mais além do que essas 3 coisas, né? Porque hoje quem vive e nasce na Cracolândia tem apenas esses 3 caminhos para escolher, né? E aí... Com tudo que acontecia, eu conheci o João. O João é um menino que andava de skate lá no instituto, né? A gente tem aula de skate até hoje. E aí, João é um menino que me marcou muito, que quando eu olhei pra ele a primeira vez, eu falei assim, eu quero estar perto desse menino. Algo me falou pra mim estar perto dele. E aí, a gente criou um vínculo de amizade tão grande, tão grande, tão grande, que quando eu descia na Estação da Luz, que eu ia de trem, eu passava pela casa dele, buscava ele, a gente ia junto até o instituto, e eu voltava só 10 horas da noite, ele ficava comigo lá até as 10 da noite, e eu retornava e deixava ele na porta da casa dele. E aí teve uma vez que aconteceu uma cena com ele, que ele comprou um bolo para cantar o aniversário e infelizmente a polícia prendeu o irmão e a mãe dele, faltando pouco tempo para cantar o parabéns, tipo, minutos antes de cantar o parabéns isso aconteceu. E aí acabou com a festa dele, né? Isso foi muito difícil. E foi aí que eu falei com alguns amigos e nós preparamos uma festa surpresa para ele. E aí no dia do meu aniversário, eu preparei uma festa não para mim, mas para ele. E eu chamei ele para ir nessa festa falando que era a minha festa. Falando para ele, vou comemorar o meu aniversário, quero que você esteja junto. Aí quando aconteceu, né? Que a gente mostrou a surpresa que era tudo para ele, ele chorou muito de alegria e isso marcou ele até hoje. E hoje João é um missionário, cresceu muito no conhecimento cristão, né? Hoje ele impacta vidas contando o seu testemunho, que ele nasceu na Cracolândia, viveu na Cracolândia, mas decidiu criar outro caminho, que é os caminhos do Senhor. E, inclusive, João, ele foi garoto propaganda da Nescau. Uau! Pra você ter ideia, quando ele tinha lá os seus 14 para 15 anos, ele foi garoto propaganda da Nescau junto com a Raíssa Leal. Então, é um menino fantástico, fantástico mesmo. Até se ele vai ouvir, com certeza, um abraço, João. E são histórias assim que nos marcam, né? E a Cracolândia foi uma escola incrível para mim, né?
O que que mudou no seu coração ali? O que que você percebeu que você foi sendo transformado, a sua sensibilidade, assim, a sua empatia, o seu amor pelo próximo, assim como os mandamentos dizem que nós temos que cumprir, né? Que nós temos que amar a nós mesmos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como foi isso para você, né? Como que você, vendo toda aquela situação, isso foi te transformando de dentro para Sim, fora? na Porque para verdade, derramar algo na vida de alguém, a gente também precisa estar cheio. com E eu certeza. imagino que não deva ter sido fácil Uhum, servir, caminhar, vendo tantas situações difíceis, né? O sim. quanto você precisava do cuidado do Senhor para renovar, né, a sua esperança, para te encher de forças, para conseguir fazer a diferença na vida de cada uma daquelas pessoas que você ia cruzando todos os dias. Sim, na verdade, eu cheguei na Cracolândia muito mal, né? A igreja que eu congreguei depois que eu saí da Assembleia, eu fui expulso dessa igreja. E aí, quando me apresentaram a Instituto Sonho na Cracolândia, foi um divisor de águas para mim, né? Porque na minha mente, eu pensava que eu tinha que servir em um lugar que não envolvesse igreja. Então, tipo assim, eu quero servir em um lugar que não levante placa da igreja, seja um lugar cristão, mas que não envolvesse placa de igreja. Aí eu conheci o Instituto Sonho e aí fui para cima, mesmo muito ruim, assim, sabe? Eu tava num período muito ruim da minha vida, Você estava muito machucado, né? muito Com o que tinha machucado. acontecido. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a servir no Instituto Sonho, a igreja que eu fui expulso, algumas pessoas souberam que eu estava servindo lá e conheciam, né, o vice-presidente da instituição. E aí começaram a ligar para ele, me queimando. E aí ele um dia me chamou para conversar, né? Ele chegou em mim, falou assim: Gui, vai lá na minha sala lá que a gente precisa conversar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou para mim, falou assim, ó, tem pessoas, deu nome, deu tudo, falou assim, ó, tem pessoas que estão ligando, falando assim, assim, assado de você. E aí eu não segurei as lágrimas, chorei com força. Eu falei para ele, falei assim, meu, eu vou desistir da caminhada cristã, isso realmente não é para mim. Eu devia ter feito igual meus irmãos, ter procurado uma profissão e ter seguido minha vida e não ter pensado nisso. E aí o vice-presidente, pastor Gabriel, chegou em mim e falou assim, meu, eu quero te dar uma última esperança. Sabe o pastor fulano de tal, o pastor Gerson? Eu falei, sei. Tipo, eu não tinha contato com ele lá, mas eu falei, sei. Então, cola nele que ele vai te mostrar realmente quem é Jesus. É a última esperança que eu quero te dar. Não desiste ainda. Se o pastor Gerson não conseguir te mostrar quem é Jesus, aí você pode desistir. Eu falei pra ele, tá bom. Aí eu me aproximei do pastor Gerson, que hoje é o meu pastor, né, da Primeira Igreja Batista do Jardim Maia. E aí comecei a conversar com ele, contei minha história, o que tinha acontecido, e ele, nas suas palavras, falou pra mim, falou assim, negão, seguinte, eu não tenho dinheiro, não tenho nada pra te oferecer, e eu só tenho Jesus, mano. Então a gente vai caminhar junto, e eu vou te apresentar Jesus como ele é, que é um Jesus que não expulsa, mas um Jesus que acolhe, e você vai ver isso comigo aqui na Cracolândia. Então, ele estava lá na Cracolândia semanalmente, então todas as vezes que ele ia de 3 a 4 vezes na semana, eu estava junto com ele, ele pegava o violão, colocava nas costas, e a gente ia pro meio do fluxo, né, que é onde ficam os usuários, e a gente começava a louvar ao Senhor, e vidas eram transformadas ali enquanto acontecia as aulas no projeto. E aí foi onde eu fui vendo que Jesus é muito mais do que 4 paredes de uma igreja, né? Jesus é muito mais do que só servir a igreja local. Então eu comecei a ver Jesus realmente quando ele era. Eu falo que eu conheci Jesus mesmo depois que eu tive essa conversa com o pastor Gerson, depois que eu comecei a ser discipulado por ele, que aí eu comecei a ver realmente quem era Jesus. E aí depois de eu estar servindo na Cracolândia, ele começou o processo de cura, né, na minha vida. Eu conheci um outro grande amigo que virou um grande amigo meu, que foi o Luan, que ele é da banda Preto no Branco, né? Inclusive eu levei ele lá, a gente fazia culto toda sexta-feira lá no Instituto, às 19, eu levei ele para contar a história dele, e aí a gente se aproximou muito, se conectou muito, assim, e começamos a conversar, e um dia ele me chamou para tomar um café, e ele falou assim, mano, eu preciso te contar uma história, e olha que barato doido. Eu tava na Bahia, ele é baiano, né? E faz um mês que a gente se conhece, e faz um mês que eu perdi um amigo meu, um grande amigo meu, faleceu, e eu fui no velório desse meu amigo, e a mãe desse meu amigo me abraçou e falou assim que eu ia arrumar um outro amigo que ia ser igual o meu outro amigo, que tinha falecido. E aí, tempos depois, dias depois, eu encontrei com você e você é exatamente igual o meu outro amigo e eu quero caminhar junto com você. Então, a gente vai começar a rodar o Brasil junto, você vai cuidar da minha agenda, vai marcar as agendas pra mim e a gente vai junto. E foi naquele auge da música Tá Chorando Por Quê, né, que é uma música do Preto no Branco, que aí a gente começou a rodar o Brasil
com aquela música, e aí eu comecei a ver que o mundo estava sedento, né? O Brasil estava muito sedento de Cristo, e tudo aquilo eu fui analisando na minha mente e vendo, e eu via no Luan uma grande humildade, né? Que a gente rodava o Brasil junto, vinha caravanas de outros locais para ver ele, para ver a música, para ser impactado pela história dele, e ele sempre com a mesma humildade, atendendo todo mundo depois do culto, conversando, tirando foto, e aí a gente ia pro hotel, a gente ficava até tarde conversando, ele com uma humildade tremenda, e tudo isso foi me edificando para mim chegar onde eu estou hoje, né? Então, foi um marco todas essas trajetórias, né? Eu até falo que a expulsão da igreja me mostrou realmente quem era Jesus, né? Eu fui expulso da igreja, mas Jesus estava na porta de braços abertos me esperando. Porque não eram sobre quatro paredes, Que era não era sobre sobre ele. quatro Então, até paredes. esse momento, não deixou de ser um propósito dele para o que ele tinha para te entregar mais adiante, né? Exatamente, exatamente, falou tudo, era um propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e mesmo eu sem entender nada, hoje eu estando como coordenador e diretor do Instituto Transforma, eu vejo que eu fui forjado para estar onde eu estou hoje, e isso foi maravilhoso para mim, foi algo que hoje eu consigo entender que eu precisava passar por tudo isso para entender realmente quem é Jesus e o que eu carrego levando o nome dele, né? E o processo dói, mas a bênção vale muito a pena, Com né? certeza, com Fala um certeza. pouquinho sobre o Instituto Transforma, o que que o Instituto faz, como ele impacta a vida de pessoas, né? Como ele transforma a vida de pessoas, quais são os projetos hoje que vocês desenvolvem, como que vocês mantêm o projeto. Sim, hoje o Instituto Transforma existe há 6 anos, né? Eu tô lá tem 4 anos. E o Instituto Transforma, ele atende mais de 23 atividades, né? Entre aulas de esporte, educação, cultura e lazer. Então tem futsal, tem vôlei, tem basquete, tem circo, tem ginástica artística, tem inglês, tem reforço escolar, tem aula de música. Então são muitas atividades que a gente atende crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos e atendemos também idosos, né? Os idosos é na parte de pilates, tem artesanato, tem karatê também para terceira idade. Agora também tem uns 2 meses que a gente começou atendimento médico no Instituto também. Então a gente tem pediatra, tem médico vascular, clínico geral que atende todas as crianças que fazem parte, as crianças, as famílias e os adultos, idosos que fazem parte do Instituto são atendidos também por esses profissionais e cada vez mais crescendo. E como que as pessoas fazem para conhecer, para participar das atividades do Instituto? Hoje o Instituto ele fica ali na Rua Larga, na Rua Francisco Martins Feitosa, 373. A gente funciona de segunda a sexta, das 9 até as 18 horas, a gente está lá. E para participar é simples, é só você entrar em contato no WhatsApp do Instituto, e aí você pede a grade de aula, você vê o que se enquadra, se tiver ainda vaga, porque é muito procurado, né? Se tiver vaga, você já pode ir lá fazer sua inscrição, é bem simples e rápido. E se não tiver vaga, você fica numa lista de espera, se houver alguma desistência de alguma criança, a gente encaixa quem está na lista de espera. Vocês mantêm o projeto hoje com recursos públicos, doação? Como que vocês mantêm hoje o projeto? Hoje o Instituto ele vive de doações e também daquele programa da Nota Fiscal Paulista, aqueles cupons fiscais que a gente deixa nos mercados. Tem bastante mercados aqui em Mogi, bastantes comércios aqui em Mogi, que a gente tem uma urninha do Instituto. E aí a gente passa recolhendo as notinhas fiscais e aí a administração do Instituto cadastra e a única fonte de renda do Instituto é as doações e também a captação por essa forma da Nota Fiscal Paulista. Perfeito. E conta pra gente como que é o seu dia a dia no Instituto, né? Você deve lidar com muitas vidas aí. Como que é levar Jesus para cada uma dessas famílias, para cada uma dessas crianças, adolescentes e idosos que são acolhidos por vocês dentro desse projeto social? Sim, na verdade eu assumi o Instituto Transforma interinamente em setembro do ano passado, né? Os presidentes do Instituto me chamaram e falaram assim, ó Gui, agora você vai trabalhar mesmo aqui das 9 às 18, de segunda a sexta, você vai tomar conta do projeto. E aí foi um passo difícil da minha vida, né? Que aí a gente pensa que a gente nunca vai conseguir, né? Primeiro pensamento é tipo, será que eu vou dar conta? Mas mesmo assim eu nunca tive medo, falei assim, vamos pra cima. Mesmo por dentro eu tava, ai meu Deus do céu, o que eu vou inventar agora? E aí fui pra cima. Quando eu assumi o Instituto Transforma, ele tava com em torno de umas 180, 200 pessoas cadastradas. E aí, quando eu assumi, que eu comecei a ver as contas do Instituto, que eu tive acesso a tudo, eu vi que a gente estava gastando mais do que entrava. Então, ficava algumas pontas soltas do Instituto, né? E aí, quando eu entrei em setembro, ficamos em outubro, em novembro,
a presidente do instituto, eu falando com ela, estava em viagem, né? A Vanessa estava em viagem com a sua família. Eu falando com ela da nossa dificuldade no instituto, e ela falou assim, olha, Gui, se continuar desse jeito, o instituto vai ficar aberto até fevereiro. Em fevereiro a gente fecha e não retorna mais. Eu falei assim, não é isso que Deus quer agora. Deus quer que a gente se realinhe, se reenquadre e coloque o pé, que Deus vai colocar o chão e a gente vai para cima. Aí ela falou para mim assim, então você pode tocar esse projeto adiante, pode você fazer tudo o que você quer fazer no instituto, você tem o meu aval para fazer o que você quiser fazer, vai me avisando e a gente vai fazendo junto. E aí começou a transformação, né? E como é que você viu o cuidado de Deus em cada uma dessas situações a partir desse posicionamento? De você crer que ele ia fazer porque era obra dele. Sim, aí começou, aí o que eu fazia? Eu chegava no instituto, pegava o carrinho do instituto, porque o instituto tem um carro, né? Eu enchia de caixinha dos mercados, de urnas, né? E aí eu entrava dentro da minha sala lá, eu orava e falava, Deus, deixa esse projeto fechar não. Vai na frente, na hora que eu pedir nos comércios, deixa os comércios aceitarem a gente colocar as caixinhas, que é a nossa única fonte de renda, abre as portas, aí eu entrava no carro. E aí comecei a ir, batia num comércio, não, pode deixar, por favor. E é muito difícil de você conseguir as pessoas deixarem, convencer a pessoa a ajudar dessa forma, né? Mesmo que ela não vá dar nenhum valor para você, mas só de deixar a urninha lá para colocar as notinhas já é muito difícil. E aí comecei, todos os lugares que eu ia, deixava. E eu, meu Deus do céu, agora tá indo. Eu ia mandando para presidente do instituto, ó, tem uma caixinha nesse lugar aqui, tirava foto e print. Aí eu conheci o senhor Ediel, que ele é presidente da Legião Mirim, tem um contato muito forte na rede Chibata. E aí ele falou assim, não, pode colocar em todos os chibatas. E aí eu arrumamos o chibata de Pindamonhangaba. Eu falei assim, não vai compensar eu ir até Pindamonhangaba buscar em um lugar. Aí o que eu fiz? Enchi o carro, quando eu fui pra Pinda, eu enchi o carro de caixa de novo e orei. Falei, Deus, eu vou passando nos lugares, vai abrindo as portas. Aí eu fui. Em Jacareí, em 2 lugares, 3 lugares. Não, pode deixar. E aí fui fazendo minha rota. Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, até chegar em Pinda. Uau. E aí fomos fazendo acontecer. Depois inaugurou um chibata em Cruzeiro. Aí eu falei pro seu Diel, posso colocar uma caixa lá? Não, deixa eu pegar o nome do gerente aqui, eu vou ligar para ele, você já pode ir lá. Aí fazendo a mesma coisa, enchi o carro de caixa, Deus me ajuda, porque não vai compensar eu ir até Cruzeiro só para buscar em um lugar. Aí fui em Lorena, Aparecida, Cruzeiro, voltava de novo, pegando muita nota. E hoje a gente mantém um instituto com essas notas, né? Deus nos ajudou muito a manter o instituto com essas notas e não deixou fechar. E de 180, 200 crianças que a gente tinha, hoje a gente tem 300, para ser mais exato, 388 crianças cadastradas e adolescentes e mais de 100 idosos, para a honra e glória de Deus, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe lá no Instituto, né? E sempre pensando nisso, né? Colocando o pé que Deus vai pôr o chão. Uma grande conquista que nós tivemos foi que eu fico procurando coisa para fazer lá no Instituto, sabe? Então, tipo assim, eu sempre quero crescer. Não, a gente vai crescer, Deus tá com a gente. Então, eu chego lá, fico 12, 13 horas lá e não me canso em nada. Aí eu entrei no nosso depósito lá e eu vi que no começo do Instituto, a presidente do Instituto, a Vanessa, tinha feito vários uniformes de todas as modalidades. Uniformes completos, assim, sabe? Jogos de uniforme. E aí eu peguei um uniforme daquele, levei pra minha sala e eu ficava lá na minha mesa e olhava pro uniforme. Falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse uniforme? O que eu vou fazer? Aí me veio um insight, assim, de eu criar um primeiro time de alto rendimento de uma ONG. E aí que eu tava perdendo muito adolescente, né? Com 13, 14, 15 anos, eles pararam de ir pro Instituto. Por quê? Porque eles só iam lá pra ter treino de jogar bola, por exemplo, né? Porque eu fiz um futsal, que eu tava perdendo muitos adolescentes do futsal, que eles iam lá só pra treinar, jogar bola e tipo assim, não tinha um jogo. E aí eu tive esse insight de o quê? Falei, vamos criar um time. Chamei o professor de futsal, falei assim, mano, vamos criar um time assim, assim, assim. Vamos. Falei assim, ó. E aí eu sempre, tudo que eu faço lá no Instituto, eu escrevo, né? Eu abro o computador e eu fiquei pensando, o que eu quero ter nesse time? Ah, nesse time eu quero ter uma psicóloga para ajudar os adolescentes, eu quero ter uma nutricionista para ajudar os adolescentes, quero ter uma fisioterapeuta, um preparador técnico e um técnico. Pensando altão, sabe? Tipo, não, vai ser assim o time. Aí eu cheguei o Deus que dá visão, ele dá provisão. Eu falo assim, Senhor, se o Senhor me deixou sonhar alto, agora tá aqui a conta, manda os profissionais. Isso. E aí eu apresentei pro professor. Falei assim, mano, olha o time que eu quero é assim. Ele falou, você tá louco. Nem as crianças que pagam escolinha tem essa estrutura. Como é que nós vai conseguir um negócio desse de graça? Mano, vai dar certo. Vem comigo.
E eu sempre, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Comecei a mandar mensagem para os profissionais. Isso que é Pra fé. psicóloga, eu expliquei o projeto para psicóloga, não, conta comigo. Para nutricionista, não, conta comigo. Para fisioterapeuta, conta comigo. Hoje até preparador de goleiro Uau! esse time tem, então tá sendo um sucesso, né? Que é o primeiro time de alto rendimento com toda essa estrutura no Alto Tietê, e as crianças sempre, esses adolescentes sempre perguntam, né? Como que a gente consegue essas coisas para eles, e a gente fala assim, não, pô, é Deus que preparou para vocês, receba isso como uma bênção de Deus e se dediquem, que vocês vão chegar lá também. E hoje vocês atendem mais de uma cidade do Alto Tietê, né? Não, hoje Ou só só Mogi. Mogi? Só Só Mogi. Mogi. Ah, Só entendi. Mogi. E quantas transformações você já viu em todo esse processo? Porque Ah, você já deve ter visto muita coisa, né, através das crianças e dos adolescentes, né? foram muitas coisas, né? Eu tinha uma menina lá que fazia aula de circo, que era a Júlia. E o professor de circo sempre falava dela pra mim, quando a gente se encontrava, né? Falava assim, essa menina tá se destacando, tal, que legal. Eu falei, não, vamos tentar ver alguma coisa pra ela. E aí ele conseguiu uma escola de artes em Suzano pra dar uma bolsa pra ela, né? E logo depois ela começou a se destacar nessa aula de artes, nessa escola de artes lá também. Depois ela foi pro SESI de Suzano fazer ginástica artística. Que legal. Continuou no SESI de Suzano lá, se destacou no SESI de Suzano, depois foi pro SESI de Santo André, na ginástica artística também. Hoje, tem mais ou menos um mês e meio atrás, que ela foi para a Sérvia representar a seleção brasileira e conquistou o 3º lugar no Mundial. Então, Glória tipo a assim, Deus. foi uma adolescente que passou pelo Instituto, se destacou e cresceu muito. Então, é isso que eu passo lá para as crianças, que com muita dedicação, com fé em Deus, acreditando muito nos propósitos de Deus, a gente consegue chegar lá. Não é o lugar que a gente vive que faz que a gente tem que se moldar a viver naquilo, mas sim o que a gente sonha, o que a gente tem fé. Recentemente eu estava tendo uma conversa com uma amiga do trabalho e a gente estava falando exatamente sobre isso. Você pode passar por determinadas situações, problemas, viver em lugares escassos, mas permanecer nessa situação muitas vezes também é uma decisão. Se você se posiciona, se você crê que você pode, se você confia que Deus pode te tirar daquele lugar e fazer grandes coisas na sua vida, ele vai, né? Só que muitas vezes precisa fazer exatamente como você fez lá atrás, colocar o pé para que ele dê o chão, né? Exatamente. E como é que você vê o Instituto transforma na vida dessas pessoas? O impacto que isso tem enquanto projeto social para uma sociedade como todo, né? Porque o poder público ele não consegue absorver toda a demanda hoje da sociedade, mas essas associações, esses projetos sociais têm feito um trabalho fantástico de apoio ao esporte, cultura, lazer, tirado muita gente das ruas, tirado muitos idosos de depressão, abandono, né? Entre outras situações que muitos vivem. Qual o impacto que você vê do Instituto Transforma na nossa cidade como um todo? A importância desse trabalho hoje para a cidade? Na verdade, quando eu assumi em setembro, eu tinha muito mais contatos com os alunos. Aí eu fui inventando um monte de coisa para fazer e aí eu comecei a distribuir caixinha no estado todo. E eu comecei a perder um pouco esse contato com os alunos, né? Então, tem vez no instituto que eu saio 7 horas da manhã e só chego 5, 6 horas e já tá fechando. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, não tô tendo tanto contato, agora só mais os professores, o instituto tá crescendo e isso é muito bom. E aí, de vez em quando, assim, eu encontro com alguns alunos, né, na minha diretoria, eles vão na minha sala às vezes, né? Ou eu encontro com eles na quadra e eles falam, assim, principalmente os idosos, né? Quando acaba a aula de karatê, que às vezes eu tô lá, quando eu apareço, eles vêm, me abraçam e falam assim, que bênção que é esse lugar. Minha vontade é morar aqui. Como que Jesus tem abençoado aqui esse lugar. Deus está aqui nesse projeto. Então a gente vê que o impacto de projetos sociais como esse é bem gratificante, né? E a importância também, né? De ter lugares como esse, porque como você falou, né? Às vezes o Estado não consegue alcançar, né? Todas essas vidas e existem pessoas com um coração bom, como o da Vanessa, que há 6 anos atrás iniciou esse projeto e segue firme até hoje, né? A gente junto lá e ela junto com seu esposo, o Enio, queria até mandar um abraço para eles, para a Vanessa e para o Enio, e sempre com o coração voltado, né? Para ajudar pessoas em tudo que elas precisam, eles estão lá sempre dispostos a ajudar, movem céus e terra e eu também estou lá junto. Então a importância de a gente ter projetos como esse, até na área psicológica, porque hoje uma das grandes coisas que afetam os adolescentes é
parte psicológica, né? Então a gente tem psicólogos lá no Instituto preparados para atender gratuitamente toda essa rede de adolescentes lá do Instituto, que hoje, né, é um mal do século, né? Esse negócio de ansiedade e depressão, mas as nossas crianças são muito bem cuidadas, os adolescentes são muito bem cuidados e sempre ouvidos lá no Instituto para que isso não atinja eles, né? E, Guilherme, a gente já está quase encaminhando para o final. Como passou rápido, né? Muito rápido! Qual que é a passagem bíblica que queima mais forte no seu coração? Ou que sempre que você abre a Bíblia e aparece aquela palavra, ou em alguma pregação, o Senhor fala com você? Pelo que eu vivi, né, a passagem da mulher samaritana, né, que já conhecia, né, a palavra de Deus, e aí quando Jesus decide ir até Samaria, ter o encontro com ela, que eu imagino que Jesus, ele tem uma agenda, que ele tem um encontro com cada um de nós, só que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Pode ver, quando Jesus te encontrou, ele não, você não se preparou bonita, ficou bonita, não vou colocar um óculos bonito, vou comprar uma lente de contato, vou colocar. Tô de óculos hoje. Vou ficar linda porque Jesus vai me encontrar. Não, sempre foi em um dos piores momentos da sua vida em que Jesus se encontrou. E aí, a mulher samaritana estava lá, Jesus judeu e ela de Samaria, né? Os judeus não se falavam com os samaritanos e Jesus decidiu ir até ela, né, no poço. E aí, quando ela encontra com Jesus, ela tem um pouco de receio ali de querer se abrir para Jesus. E aí, Jesus começa a se revelar para ela. E essa passagem me marca muito, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Acho que Jó, capítulo 4, versículo 25, fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu caminho com Jesus, né? Então hoje eu conheço Jesus de perto, assim como a mulher samaritana conheceu ele de perto e pôde ver que Jesus, independente do que aconteça com a gente, está sempre de braços abertos para nos acolher, nos receber e mostrar um caminho totalmente diferente. E ele sabe o que a gente vive, ele sabe o que aconteceu, mas ele está sempre disponível, né, para nos receber. Basta que a gente permita que ele nos acesse. Que aí ele realmente vai nos dar a água de beber da fonte da vida. E nunca mais nós vamos ter sede. Porque toda a nossa sede, toda a nossa fome, tudo aquilo que nós precisamos, nós saciaremos nele. Exatamente, né? É uma palavra que me marca muito, né? Foi exatamente isso que eu vivi, né? Tipo, conhecia Jesus só de ouvir falar, via muito minha mãe orando e tal. E quando eu fui expulso da igreja, que eu tive o acesso, né, a esses pastores, essa rede de amigos que me ajudaram, eu vi que religião complica, mas Jesus simplifica, né? É isso, perfeito. É isso aí. E qual é a mensagem que você deixa para pessoas que estão vivendo algo que você viveu, para os Guilhermes que estão espalhados por aí? Não desista, não desista. Tudo é fase, né? Tudo, aquilo que eu falei aqui, o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a gente não entende, talvez como eu não entendi também tudo que eu passei, o porquê, né? Eu sempre ficava questionando Deus, mas por que eu tô passando isso, sendo que eu só ajudei as pessoas, eu só fiz o bem. Mas lá na frente você vai entender que Jesus tem algo muito maior e muito melhor e você precisa ser forjado. Que a gente tem que ser rio e não dreno, né? Então, pra gente ser rio, a gente precisa ser forjado, tem que abrir caminho. Jesus tem que conhecer o nosso coração 100%, para aí sim ele entrar, eis que estou à porta e bato, e para ele entrar e ceiar com a gente, nunca mais sair do nosso coração. Então, se você está passando por isso e está ouvindo esse podcast, continue firme, não desista e busque ajuda em Deus e procure amigos sinceros, porque na hora da angústia a gente vê quem realmente está do nosso lado e quem é o nosso irmão em Cristo para poder nos ajudar. E que a gente possa encontrar na nossa vida sempre esses amigos que estão dispostos a caminhar e buscar conosco por aquilo que nós precisamos. E que nós também possamos ser esse amigo na vida de outras pessoas. Porque não faz sentido nós recebermos e não compartilharmos, né? Todo mundo tem que estar em um bem comum, né? Se o bem comum é ajudar um amigo que está precisando de ajuda, vamos ajudar. Se o bem comum for me ajudar, me ajudem também, que a vida é assim, né? A vida da gente, ela só é vivida se for dessa forma, né? Se for para amar as pessoas, né? E é um mandamento que Deus nos deixou, né? Pra gente amar independente de qualquer coisa, independente de raça, cor, religião, a gente tem que amar. E eu vejo que é bíblico, né? Que durante os dias, o amor de muitos vão se esfriando, né? A gente vê isso claramente hoje em dia, que o amor de muitas pessoas estão se esfriando cada vez mais, cada vez mais. E eu só peço a Deus para que nunca tire do meu coração o amor por pessoas, porque enquanto eu tiver fôlego de vida,
eu vou estar ajudando. Até aqueles que me machucaram, se precisar de ajuda, eu vou estar com a mão estendida para ajudar também, sem problema algum. É isso, porque não é sobre a gente, Exatamente. sobre ele, né? Guilherme, muito obrigada pela sua participação, que o Senhor continue te abençoando, edificando a sua vida, te capacitando para que você alcance cada vez mais vidas, que você faça diferença na vida de cada uma das pessoas que passarem pelo Amém. Instituto Transforma, que o Instituto Transforma continue crescendo cada Amém. vez mais, não só em Mogi das Cruzes, mas nas outras cidades da nossa região, quem dirá no estado. Amém. O Senhor tem um plano para todas as coisas e eu creio que se Ele te colocou nesse lugar e se Ele tem te capacitado, te dado visão, mandado a provisão, Amém. é porque Ele ainda tem muito para fazer. Então, Amém. que Ele coloque amigos, que Ele coloque anjos dele para direcionar o projeto, para continuar te capacitando e para fazer vocês chegarem cada vez mais longe, para Amém. glorificar e exaltar o nome dele através de cada vida que for transformada naquele lugar. Amém, é isso, né? É isso que é o que eu peço a Deus, né? Para que a gente cresça cada vez mais e consiga proclamar o nome dele cada vez mais adiante. E mais uma vez, muito obrigada Eu pela que honra de agradeço. participar da mesa aqui do Vidas que Edificam, viu? Eu que agradeço, obrigado a todos que nos assistiram, é uma honra estar aqui, viu? Obrigada. Seu programa me edifica bastante, tu pode ter certeza Amém, disso. E é muitas dele. pessoas que assistem também são edificadas, tenho certeza. Amém, é tudo dele. Amém. Você faz a oração final? Claro, com certeza. Então, deixa eu só fazer o encerramento e a gente já vai para a oração Tá final para abençoar todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Perfeito. Hoje. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, comenta, se inscreva no canal e não esquece de enviar para os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e vamos para a oração. Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Que momento precioso participar desse podcast junto com a Natasha. Abençoa a vida dela, abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos que estão ouvindo essa programação, esse podcast. Que a gente consiga cada vez mais entender que o Senhor simplifica tudo em nossa vida. O Senhor é simples e puro. Obrigado por estar conosco e abençoa, Jesus, essas pessoas que estão pensando em desistir. Façam, Jesus, que através desse podcast que elas estão assistindo agora, que o Senhor entre com um bálsamo sobre a vida delas e elas entendem que elas possam entender que religião muitas das vezes pode complicar muito, mas o Senhor simplifica em qualquer área da vida. Seja por um erro ou por um acerto, o Senhor conhece o coração de cada um que está assistindo aqui nessa noite. E eu te peço, Jesus, esteja com essas pessoas e que nós sejamos cada vez mais, que esse podcast seja cada vez mais canal de bênção na vida de todos que assistem esse programa. E que abençoa também, Jesus, a vida da Natasha, que ela continue proclamando o teu poder e a tua glória para todas as pessoas que ela conheça, que participam aqui do podcast, que só Deus sabe as pessoas que assistem e como que elas estão. Que o Senhor seja sempre o centro das nossas vidas, dos nossos corações, e que o Senhor se faça presente sempre em toda a mesa e em todos os lugares que nós fomos. E assim eu te peço, Jesus, esteja conosco sempre. E sempre lembrando que nós vamos colocar o pé e temos a certeza que Deus sempre, o Senhor sempre vai colocar o chão. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme.